Oiê, finalmente estou aqui para conversar com vocês sobre o meu queridinho, A Guerra da Papoula. Eu terminei de ler o último livro da trilogia ontem, Adeus em Chamas, e eu resolvi fazer um recap, se eu indico ou não a leitura dessa trilogia. Ontem eu sentei para pensar em tudo que aconteceu nesses 3 livros, que são muitas páginas, e falar para vocês se eu acho que vale a pena ou não ler A Guerra da Papoula. Quem assistiu os 2 últimos vlogs já sabe mais ou menos o que eu achei da história. Mas, para quem não viu, para quem chegou aqui novo no canal, vamos conversar sobre. Eu tenho algumas coisas pra falar. Então, A Guerra da Papoula foi escrita pela R.F. Kuang. Ela é uma autora chinesa, se eu não me engano. E aqui no Brasil, o livro foi publicado pela editora Intrínseca. E antes de começar a explicar um pouco sobre a história, eu tenho uma coisa que eu quero deixar bem clara, é que é uma fantasia adulta para maiores de 18 anos. Porque ela aborda temas muito pesados, como guerra, genocídio, violência extrema. Então tenham cuidado com os gatilhos, ok? A Guerra da Papoula gira em torno da Rin. Ela é uma jovem órfã e ela vive em uma das províncias mais pobres ali do Império Nicária. A Rin, ela mora com os pais adotivos, que são pessoas bem ruins com ela, e eles também são contrabandistas de ópio. Eles resolvem vender ela, arranjar um casamento, né, pra ela, vender ela por dinheiro. Ela não quer isso de jeito nenhum e ela resolve encarar o exame de admissão para a escola Cinegard. Cinegard é uma escola de elite, onde formou diversos generais e soldados, então é uma escola muito difícil de entrar, precisa passar por uma prova de mais ou menos 12 horas, e a maioria das pessoas que estuda lá são pessoas mais da nobreza, de elite, porque eles passam a vida toda estudando para essa prova. E a Rin não teve tempo para estudar a vida toda porque ela precisava trabalhar na loja ali dos pais adotivos. Então o que ela faz? Ela faz uma proposta para a família dela, que se ela conseguir passar para a Cinegard, porque se ela conseguir passar lá em primeiro, ela ganha uma bolsa ainda e não precisa pagar nada, ela vai poder se livrar desse casamento e estudar em Cinegard. E os pais aceitam, porque acham que isso aí é uma maluquice, que ela não vai conseguir fazer. Só que ela abdica de sono, ela abdica de coisas da vida, então ela fica estudando muito com a ajuda do tutor dela, e ela consegue passar em Cinegard em primeiro lugar. Ela vai pra Cinegard com os olhos brilhando, né? Só que pensa, é uma academia muito elitizada para pessoas ricas, então ela chega lá com a pele mais escura, porque ela vem do sul, e lá no sul as pessoas têm a pele mais escura, Cinegard é no norte, pessoas de pele mais clara, e ela recebe muito preconceito lá, né, tanto por ela ser uma pessoa mais pobre, tanto pela cor da pele dela. E é aí que a história começa a se desenvolver de verdade, né, porque a Rin começa a ter que se provar lá na escola que ela é merecedora de estar lá. E lá é dividido, né? Então, o primeiro ano que tu tá lá, tu vai estudar várias coisas. Você vai estudar medicina, você vai estudar combate, você vai estudar estratégia, folclore. E daí, depois do primeiro ano, você faz as provas e você recebe, assim, cartas dos teus tutores te convidando para se especializar em uma matéria específica. E se você termina o ano e não recebe nenhum convite para continuar estudando lá, você tem que ir embora. Então não acaba ali, não é só entrar na escola, né? Você tem que continuar estudando e ainda ser escolhido por um dos professores para continuar estudando. E aí começa a se desenvolver a fantasia da história, né? Existe o xamanismo, que é muito trabalhado dentro do livro, então fala-se muito dos deuses, como alcançar os deuses. E muitas vezes, para alcançar os deuses, eles falam que é preciso ter o consumo de ópio, que é uma droga, então por isso que tem já esse gatilho de uso de drogas no livro em si. E daí é onde começa realmente a se desenvolver a história, porque enquanto ela tá dentro da escola, tá se desencadeando uma nova guerra ali. Até o momento que começa a história, o Império Nicária já passou por 2 guerras da Papoula. E está se desencadeando para acontecer uma terceira guerra. E daí a gente vai acompanhando tanto a Rin ali na escola, se desenvolvendo, entendendo o papel dela ali na escola, tentando se provar, mas também toda essa questão que tá envolvendo fora ali da escola, né? Que é essa guerra inevitável que vai acontecer de qualquer forma. O que eu gostei muito desse livro é que ele, claro, é uma fantasia, mas a autora se inspirou em alguns acontecimentos que realmente existiram, como as guerras do ópio e a Segunda Guerra Sino-Japonesa. Então são eventos que realmente aconteceram e que trazem esse ar mais tocante, eu acho, para a história, porque quando você lê sobre a guerra, né, que se desenvolve, tudo que aconteceu na guerra, o fato de ter acontecido de verdade torna a experiência muito mais profunda. E o xamanismo, que é muito falado na história, ele tá ali presente, né, esse elemento fantástico,
mas não é pra tornar as coisas mais fáceis, na verdade torna até as coisas mais difíceis. E ele vai conseguir explorar alguns temas como vingança, exploração de poder, então é algo bem trabalhado, assim, sabe? E uma coisa também que a gente vê muito dentro dos livros é o custo que a guerra tem para uma nação. Quando o país está em guerra, e a gente pode ver isso na vida real atualmente, né, em 2026. Não é só o conflito, existe a falta de comida, a falta de suprimentos, como que os civis sofrem diante dessa guerra, né? Não são só os soldados, claro que os soldados estão lá na frente, mas o quanto que isso bate nos civis, na população, e quanto que isso vai ter muitas consequências ao decorrer de muitos anos. E agora vocês já sabem mais ou menos sobre o que se trata a história. Eu vou dar um pouquinho a minha opinião sobre cada um dos livros. Começando pelo primeiro, o único que eu tenho físico aqui é A Guerra da Papoula. Eu li 2 vezes esse livro. Eu comprei ele em 2021, se eu não me engano, e eu li em 2024 e agora eu reli agora em 2026, porque eu queria continuar a história, mas para isso eu precisava ler, relembrar um pouco do que eu tinha lido. Eu não lembrava de muita coisa, só o geral, assim, da história. E assim, gente, desde as primeiras páginas desse livro, eu já estava totalmente imersa na história. Ele foi um livro muito rápido. Eu achei que foi muito fácil de eu me apegar. Os capítulos, você acaba um capítulo e você já quer continuar e ler o próximo. E mesmo a Rin sendo uma personagem que ela não é uma heroína, né? Ela é uma anti-heroína. Então você tá entendendo o que ela tá pensando, o que ela tá sentindo, a raiva que ela tem, a sede de vingança que ela tem por algumas coisas. E mesmo assim você acaba torcendo por ela. Você questiona algumas atitudes dela, sim, mas você não deixa de torcer por ela, porque você entende os pontos que ela traz também e o que leva ela a ser assim. A brutalidade que a autora descreve a guerra é desconfortável, você fica incomodado, e eu acho que é assim mesmo que precisa ser, sabe? Porque você tá lendo sobre uma guerra e sobre as consequências dessa guerra, então você precisa entender como que funciona. E eu gostei muito que ela trouxe isso dessa forma no livro, porque a autora, a Kwang, ela tá falando de eventos que realmente aconteceram, e eu sinto que ela quer que você realmente sinta isso, e ela consegue passar isso com maestreza. Assim, você fica muito tenso em todo momento que você tá lendo sobre a guerra, sobre as coisas que estão acontecendo. E eu achei o ritmo desse livro muito bom. Eu tenho alguns pontos, eu adoro ele, mas agora que eu amo ele, eu dei 5 estrelas, mas agora que eu terminei a trilogia toda, eu sinto que talvez eu queria ter visto mais da Rin na escola, mais em Cinegard. Eu queria que isso fosse desenvolvido um pouco melhor. Porque querendo ou não, metade do livro mais ou menos é ela lá. E passam, tipo, sei lá, 2, 3 anos dela lá. E por mais que esteja desenvolvido, eu acho que seria legal se a gente tivesse mais desenvolvimento dela na escola. E talvez o primeiro livro todo pudesse ser com ela em Cinegard e a guerra explodindo no final do livro. Tem um ponto que talvez possa ser isso. Agora, a República do Dragão, eu sinto que ele melhorou até o ritmo de A Guerra da Papoula. Eu fiquei frenética lendo esse livro, eu acho que o ritmo dele é muito acelerado. Tem uma guerra acontecendo, então tem estratégias que precisam ser... Tem outra guerra acontecendo, na verdade, então tem estratégias que precisam ser discutidas. E é muito essa coisa de poder e como a gente vai fazer isso, o que a gente vai fazer agora, qual a estratégia que vai dar certo. E isso deixa o ritmo muito acelerado, muito frenético, e eu acho muito, muito bom. A Rin continua se desenvolvendo, o mundo Nicara, a gente começa a conhecer mais as províncias, a entender mais como que é a divisão ali do Império, então fica bem mais aprofundado. Foi muito legal conhecer um pouco mais também, entender um pouco mais, são bastante nomes, bastante coisas, mas que faz tudo sentido ali pra história, em quem você pode confiar, quem pode te trair, e às vezes fica uma bagunça de sentimentos, a Rin não sabe em quem ela pode confiar, e você também não sabe em quem ela pode confiar. Acho que ela tem um desenvolvimento bem legal nessa história também, né, em A República do Dragão, e o encerramento dele te deixa assim, eu preciso pegar o próximo livro e continuar. Ele não te dá, tipo, tempo de respirar, porque eu terminei ele e eu já peguei o próximo pra ler. Porque é algo, tipo assim, muito frenético mesmo, sabe? E daí a gente chega no terceiro livro, Adeus em Chamas, a conclusão da trilogia. E confesso pra vocês que pra mim esse foi um livro bem mais arrastado. Eu demorei muito pra ler, eu falei isso nos vlogs. Eu não tava conseguindo manter o ritmo dos 2 primeiros livros. Eu não tinha como não entrar nesse livro com expectativas muito altas, porque os 2 anteriores foram muito bons. Eu gostei até mais do segundo do que do primeiro. Ambos eu dei 5 estrelas, o segundo eu favoritei. Então, eu tava com expectativas muito altas, porque eu queria saber como que a autora ia concluir a trilogia. E assim, até na primeira metade do livro, eu senti que a autora tava conseguindo desenvolver bem. Tinha tensão, a gente não sabia muito bem o que ia acontecer. Assim, sabe, aquela coisa frenética. Mas depois da metade do livro, eu sinto que a autora se perdeu um pouco. Ela construiu um desenvolvimento
pra Rin e depois parece que ela decaiu muito, sabe? Eu senti que a narrativa ficou muito repetitiva. Por exemplo, ela colocava um conflito do nada e ela resolvia ele depois de 2, 3 páginas. Isso foi não só uma vez, foram umas 3, 4 vezes, 3, 4 coisas que ela colocou pra resolver em 3, 4 páginas depois, que muitas vezes não acrescentaram nada pra história. Então você se sentia andando em círculos. Tipo, acontecia uma coisa e você pensava, agora vai se desencadear até o final. Não, era resolvido aquilo rapidamente. Daí surgia uma outra coisa, resolvia rapidamente. Daí tu ficava assim, sentindo que você tava andando em círculos. E no final eu sinto que a Rin me decepcionou um pouco. Eu esperava já o que aconteceria no final. Meio que isso já estava sendo trabalhado no decorrer do livro para que fosse acontecer, mas eu não gostei muito da maneira que aconteceu, eu não gostei muito da Rin no final. Eu queria expressar melhor, mas eu não quero dar spoilers porque às vezes você não leu ainda, então eu não quero estragar a experiência para você. O jeito que foi desenvolvido, eu acho que pecou um pouco. Eu acho que a autora se perdeu ali em como ela queria concluir, talvez, a história. Eu também sinto que eu queria mais de alguns personagens que eu gostei bastante nesse terceiro livro, tipo a Venka, o Kitai, que não é assim que fala, eu sei, e o Neza. Eu sinto que, principalmente o Neza, eu acho, e o Kitai, eles eram personagens que poderiam ter sido melhor desenvolvidos, eu poderia ter tido mais deles, eu acho. O Kitai é um personagem muito inteligente, e o Neza também é um personagem muito inteligente. Eu sei que tem um livro, um pós, né, que conta algumas coisas do Neza antes, mas eu queria mais desenvolvimento dele em A Deusa em Chamas mesmo. Então, no fim, A Deusa em Chamas, eu sinto que ela fez assim. Eu dei 2,5 estrelas. Ai, meu Deus, 2,5 estrelas. Pra mim, é a metade de 5, né? Então, enquanto A Guerra da Papoula e A República do Dragão foram livros 5 estrelas, pra mim ele foi metade do que os outros dois foram. Mas assim, no geral, pegando os 3 livros, eu continuo recomendando a trilogia. Principalmente o primeiro e o segundo livro, porque é um tipo de fantasia diferente, é um tipo de fantasia que te pega, que te incomoda, cutuca numa ferida, sabe? E você lê todas as atrocidades que a guerra causa. Isso eu acho que é algo que tu pensa e leva além da literatura. E eu só vou deixar uma coisa clara, porque eu sinto que às vezes é buscado isso em fantasias. Essa fantasia não tem romance, não é uma romantasia, não tem nada de romance. Então, se você é uma pessoa que gosta de fantasia com romance, eu também sou uma pessoa que gosta de fantasia com romance, mas não vai esperando que essa fantasia vai ter romance, porque ela não tem nada de romance. E, por favor, se atente aos gatilhos. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se você já leu A Guerra da Papoula, me conta o que você achou, se você tem a mesma opinião que eu, ou se você discorda dos pontos que eu mencionei aqui. Se você ainda não é inscrito, não deixe de se inscrever no canal, de deixar um like aqui no vídeo, e a gente se encontra na próxima. Um beijo!